Você já reparou que as coisas que mais te incomodam nos outros são exatamente os seus próprios defeitos? Que aquela característica que você mais odeia em si mesmo pode ser, na verdade, seu maior superpoder disfarçado? E se eu te dissesse que suas maiores fraquezas são literalmente um mapa do tesouro para sua evolução pessoal? Olá, pessoal! Eu sou o José do canal Psico Curioso e hoje vamos mergulhar em um dos conceitos mais revolucionários da psicologia: como transformar suas fraquezas em forças de uma forma prática e real. Não é papo de coach motivacional, é pura psicologia analítica baseada nos estudos de Carl Jung e décadas de pesquisa sobre desenvolvimento humano. Se você já se sentiu frustrado com seus defeitos, se já pensou "por que eu sou assim?" ou se já tentou mudar algo em você e não conseguiu, este vídeo vai mudar completamente sua perspectiva. Porque o problema não é você ter fraquezas, o problema é você estar lutando contra elas em vez de aprender a usá-las a seu favor. Vou te mostrar com exemplos reais como pessoas transformaram suas maiores limitações em seus maiores trunfos. E no final, você vai sair daqui com um método prático para fazer isso na sua própria vida. Primeiro, preciso te explicar um conceito fundamental: a sombra de Jung. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu que todos nós temos aspectos da nossa personalidade que rejeitamos, negamos ou escondemos. Essa parte rejeitada ele chamou de sombra. A sombra não é só o que há de ruim em você, é tudo aquilo que você não aceita sobre si mesmo. Pode ser sua agressividade, sua sensibilidade, sua ambição, sua vulnerabilidade. E aqui está o insight genial. Tudo que está na sua sombra contém uma energia psíquica gigantesca que você está desperdiçando. Imagine que você tem uma hidrelétrica dentro de você, mas em vez de usar a água para gerar energia, você está lutando contra a correnteza. É exatamente isso que acontece quando você rejeita partes de si mesmo. Você está jogando fora uma fonte de poder pessoal. Deixa eu te dar um exemplo prático. Conheço uma mulher que se considerava sensível demais. Ela chorava fácil, se emocionava com filmes, se importava profundamente com os problemas dos outros. Durante anos, ela achou que isso era uma fraqueza, tentou endurecer, ser mais profissional. Até que um dia, ela percebeu, essa sensibilidade era exatamente o que fazia dela uma líder excepcional. Ela conseguia entender as necessidades da equipe de uma forma que outros gestores não conseguiam. Sua fraqueza virou seu diferencial competitivo mais poderoso. Outro exemplo, um cara que se achava agressivo demais. Ele tinha uma energia muito intensa, se irritava fácil, era muito direto nas conversas. Passou anos tentando ser mais zen, mais calmo. Resultado, virou uma pessoa apática e sem personalidade. Quando ele aprendeu a canalizar essa agressividade de forma construtiva, virou um empreendedor de sucesso. A mesma energia que ele considerava um defeito virou a força motriz que o levava a resolver problemas e tomar decisões difíceis que outros não tinham coragem de tomar. Viu o padrão? O problema nunca foi a característica em si. O problema foi a forma como eles estavam se relacionando com ela. Em vez de integrar, eles estavam rejeitando. Em vez de canalizar, eles estavam reprimindo. Agora, como você faz isso na prática? Primeiro passo: identifique sua sombra. E a forma mais fácil de fazer isso é prestando atenção no que te irrita nos outros. Jung descobriu que aquilo que mais nos incomoda no comportamento alheio é quase sempre algo que negamos em nós mesmos. Se você fica irritado com pessoas falsas, pode ser que você tenha dificuldade em aceitar sua própria necessidade de aprovação. Se você não suporta gente arrogante, talvez você esteja reprimindo sua própria ambição ou autoconfiança. Se você não suporta gente dramática, pode ser que você tenha medo da sua própria intensidade emocional. Segundo passo: pare de tentar eliminar, comece a compreender. Em vez de "como eu paro de ser ansioso?", pergunte "para que serve minha ansiedade?". Em vez de "como eu fico menos sensível?", pergunte "como a minha sensibilidade pode ser um superpoder?". Toda característica da personalidade tem uma função evolutiva. A ansiedade te mantém alerta para perigos reais. A raiva te dá energia para estabelecer limites. A tristeza te conecta com valores profundos. O perfeccionismo te leva à excelência. A timidez te faz observar antes de agir. O problema não é ter essas características. O problema é quando elas estão desreguladas ou sendo expressas de forma destrutiva. Mas a solução não é eliminá-las, é aprender a direcioná-las. Terceiro passo: encontre a versão evolved da sua fraqueza. Toda fraqueza tem uma versão desenvolvida que é uma força. Ansiedade desregulada vira precaução inteligente. Raiva destrutiva vira assertividade saudável. Tristeza excessiva vira profundidade emocional. Perfeccionismo obsessivo vira excelência consciente. Vou te dar o exemplo mais poderoso que eu conheço.
Steve Jobs era conhecido por ser extremamente crítico, perfeccionista ao ponto da obsessão e muitas vezes cruel com os funcionários. Essas eram claramente características destrutivas na forma como ele as expressava. Mas foram exatamente essas mesmas características que fizeram da Apple a empresa mais valiosa do mundo. O perfeccionismo obsessivo virou produtos revolucionários. A crítica implacável virou um padrão de qualidade incomparável. A intensidade emocional virou paixão contagiante pela inovação. Ele não eliminou essas características, ele aprendeu a canalizá-las de forma produtiva. Transformou suas maiores fraquezas nas suas maiores forças que mudaram o mundo da tecnologia. Quarto passo: pratique a integração consciente. Em vez de reprimir ou explodir, aprenda a dose certa. Se você é muito direto, pratique ser direto com compaixão. Se você é muito sensível, pratique usar sua sensibilidade como radar emocional. Se você é muito controlador, pratique canalizar isso para organização e liderança. A chave é desenvolver o que Jung chamava de função superior. É quando você consegue acessar conscientemente tanto os aspectos positivos quanto os negativos da sua personalidade e escolher qual usar em cada situação. Uma pessoa integrada consegue ser assertiva quando necessário e diplomática quando apropriado. Consegue ser racional quando precisa analisar e emocional quando precisa se conectar. Consegue ser cauteloso quando há riscos reais e corajosa quando é hora de agir. Quinto e último passo: use suas fraquezas como bússola de crescimento. Sempre que alguma coisa te incomodar muito em você mesmo ou nos outros, trate como um sinal. Sua psique está te mostrando uma área que precisa de integração. O incômodo é informação. A resistência é orientação. A dor emocional é frequentemente um GPS apontando para onde você precisa crescer. Em vez de fugir, aproxime-se. Em vez de negar, investigue. Em vez de julgar, compreenda. Lembro de um cliente que veio me procurar porque odiava sua própria preguiça. Ele se forçava a ser produtivo 24/7 e estava à beira do burnout. Quando exploramos mais fundo, descobrimos que sua preguiça era na verdade sua sabedoria interior pedindo descanso e reflexão. Ele aprendeu a honrar essa necessidade de pausa. Resultado? Ficou mais criativo, mais estratégico e, paradoxalmente, mais produtivo. Sua fraqueza virou sua estratégia de alta performance. A grande verdade é esta: você não é defeituoso, você é completo, mas desintegrado. Todas as peças estão lá, você só precisa aprender a montá-las de forma harmoniosa. Suas fraquezas não são bugs no seu sistema, são features que você ainda não aprendeu a usar direito.